Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Essa é a aula 25 e nós vamos falar sobre teatro e sentimentos. Vocês alguma vez já pararam para pensar na forma como os seres humanos se relacionam com o mundo? Como se comunicam com os outros e se entendem? Como sabem por onde andar ou não? Como sabe se é dia ou noite, se chove ou venta, se gostam mais de bolo do que de sorvete, de dançar ou de cantar? Como é que conseguimos criar tantas coisas? Todas as pessoas vivenciam o que está à sua volta com base nos sentimentos. Em todo tempo passam por experiências sensoriais, ou seja, o seu corpo recebe de maneira diferente vários estímulos e o cérebro imediatamente processa esses estímulos para que você possa senti-los. E os estímulos podem chegar por vários sentidos ao mesmo tempo. As pessoas usam os sentidos para perceber o que está à sua volta o tempo todo. Não conseguem prestar atenção em tudo, mas procuram dar sentido aos objetos que lhes chamam a atenção. Vocês repararam que a palavra sentido pode ter dois significados diferentes? São chamadas de sentidos as formas de perceber as coisas com o corpo com os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Há várias teorias sobre mais sentidos, mas não existe um consenso entre os cientistas de forma específica de quais eles são. Alguns deles, gente, podem estar relacionados com o sentido do equilíbrio, por exemplo. Um sentido controlador da dor, da consciência do próprio corpo e entre outros. Quando se fala dar sentido a algo, gente, quer dizer que procuramos dar significado ao que se pode compreender, interpretar, entende? É possível ver alguma coisa, mas não lhe dá nenhum sentido. Quando, por exemplo, alguém fala algo difícil de entender ou de forma estranha, o costume é dizer que aquela pessoa está falando algo sem sentido. Em forma de verbo, sentir também pode ter muitos significados. Serve para sentir com o corpo, sentir calor ou frio, ou ligados às emoções, como sentir medo, amor ou raiva. Os seres humanos usam os sentidos para perceber e interpretar o que está ao seu redor e também para se comunicar com as outras pessoas. Assim como no dia a dia, nas várias linguagens da arte, as pessoas também interpretam o que percebem por meio dos sentidos. O teatro explora os vários sentidos de várias maneiras, seja na prática, para quem cria e faz arte, seja no momento de perceber e interpretar o que os artistas fazem. No teatro, a gente sente e faz sentir. O Grupo Sensos de Teatro Sensorial de São Paulo começou uma proposta de trabalhos em 2005, voltada para o estímulo das sensações e da imaginação do público, tanto em espetáculos adultos como infantis. Em O Povo Poético, de 2015, os atores percorriam diversos espaços com um adereço na cabeça que lembrava o formato de um polvo. Veja aí, observem esses tentáculos. Eles eram interligados de forma que o artista dissesse os poemas através de um deles, e os outros eram distribuídos ao público para que fossem ouvidos por alguns minutos. Os trabalhos do Grupo Senso geralmente são feitos para poucas pessoas e quase nunca são apresentados em teatros convencionais. Ao contrário, pode acontecer em qualquer espaço. E o público, gente, também não age como se estivesse assistindo a uma peça de teatro convencional, como se estivessem vendo uma história que acontece no palco. Ele é parte integrante do espetáculo. Em outro trabalho desse grupo, intitulado Performance Sensorial, o público permanece de olhos vendados e os atores vão dizendo poemas em seus ouvidos. Cada poema é acompanhado por um estímulo sensorial, ou seja, um cheiro, um som, um gosto, um objeto com textura diferente ou alguma coisa que ajude o público a imaginar a narrativa que está sendo interpretada. Tudo isso faz com que o público tenha sensações diversas durante a apresentação. O Grupo Sensos foi o primeiro grupo profissional a trabalhar com teatro sensorial no Brasil. Foi criado e é dirigido até hoje por Teresa Pfeiffer, que vem desenvolvendo e aprofundando essa pesquisa em que o ator utiliza o corpo e a imaginação do
espectador, muitas vezes retirando um dos seus sentidos principais, como a visão, por exemplo. Eles já fizeram trabalhos em que o público ficava totalmente no escuro, deitado a 15 metros de altura, ou até mesmo dentro da água. Em 2018, esse grupo também inaugurou uma sede lá em Portugal. Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, gente, é bem especial. É o Teatro Ciego, um grupo de teatro argentino que foi formado em 2001, principalmente por atores cegos, membros do grupo da Biblioteca para Cegos da Argentina. É um grupo que atua sem interrupção desde então e é especialista em contar histórias na mais completa escuridão. A proposta desse teatro, gente, é ser um espaço cultural inclusivo, onde os sentidos são os protagonistas. Protagonista, gente, é aquele personagem que centraliza a história e geralmente é o principal. Então, nesse caso, os sentidos que são mais importantes. E o público é convidado a uma aventura além da visão, em uma experiência que desperta a imaginação por meio dos sentidos. E aí, nesse caso, sem o uso do sentido da visão, a audição, o tato e o olfato são aguçados, e o corpo entra em estado de alerta e adquire uma percepção diferente da cotidiana aos detalhes da história. O grupo tem entre suas criações peças de teatro para adultos e crianças. Também tem shows de música, de mágica e experiências gastronômicas. O trabalho em total escuridão também possibilita a plena participação de pessoas cegas ou com pouca visão em qualquer uma dessas atividades. Além disso, cerca de 40% das pessoas que trabalham no teatro ciego têm algum tipo de deficiência visual. Um outro exemplo de trabalho sobre os demais sentidos, além daqueles 5 citados no início do vídeo, mas que os cientistas ainda não entraram em consenso, é sobre o equilíbrio. A partir desse sentido, o grupo de teatro profissional formado em 1986, chamado Sobrevento, criou o espetáculo Bailarina. É o primeiro espetáculo que o grupo fez especialmente para bebês. Isso mesmo, gente, destinado a crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Em Bailarina, eles tomaram como tema o sentido do equilíbrio, entendendo que a busca do equilíbrio físico e emocional poderia não ser uma libertação, mas um aprisionamento, que pode nos levar a observar tudo por partes, fazendo com que a gente foque demais, que a gente se feche, que não olhemos ampla e verdadeiramente para aquilo que nos cerca. A partir desse pensamento foi criado o espetáculo Bailarina. Através da utilização de uma caixa de música e de colares que foram adquirindo diferentes funções poéticas na encenação, resultou um espetáculo muito íntimo e delicado, com a comunicação com o público dando-se pelo uso de silêncios, ações físicas e utilização de objetos para valorizar as mínimas ações que na relação com a primeira infância, com os bebezinhos, tomaram uma dimensão muito maior. Criado a partir de um texto inédito escrito pelo próprio grupo Sobrevento, a partir da investigação do tema, o espetáculo estabeleceu uma relação próxima, extremamente poética e simbólica com o seu pequenino público. Os espetáculos para bebês foram criados para proporcionar uma primeira experiência teatral para os bebês, estimulando os sentidos e as emoções. O uso de sons, cores e sensações envolve pais e filhos que assistem à peça em uma atmosfera super tranquila e relaxante, sentadinhos ali confortavelmente nas almofadas que ficam dispostas ao redor do pequeno palco. A interatividade é espontânea e provoca risos e palmas unânimes entre os pequeninos numa experiência marcante para toda a família. Então é isso, pessoal. Eu citei esses exemplos nesse vídeo para que vocês possam refletir sobre como as pessoas se utilizam dos sentidos para perceber o que está acontecendo à sua volta. Isso acontece o tempo todo. E na anulação de algum deles, os outros automaticamente entram no processo para compensar a falta daquele um. A palavra teatro, gente, significa lugar de onde se vê.
E a arte da encenação vale-se sobretudo do sentido visual, para expressar e comunicar o acontecimento cênico à plateia. Nós vamos ao teatro para ver o ator com seus gestos e expressões, não é mesmo? Para ver o cenário com as suas cores e formas, ver o figurino e as caracterizações, a luz com seu sentido particular e específico. O teatro e o ator a que estamos habituados fazem parte de um mundo construído e percebido pelo olhar. Mas além da visão, a audição também é solicitada pelo ato teatral. Ouvimos o texto, as músicas, os ruídos, e embora algumas experiências possam se valer de outros sentidos em espetáculos teatrais, o fato é que a visão e a audição são os sentidos próprios das artes cênicas. Mas o teatro, gente, e as artes de uma forma geral, elas não se restringem especificamente a um sentido. O teatro nos traz diversas sensações, tornando-se uma ferramenta de inclusão potente. O teatro nos faz sentir e criar sentidos. Então é isso, pessoal. Não esqueça a atividade no Maestro. Tenha uma boa semana, um beijo e até a semana que vem.